Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A dedicatória do livro é simples, comedida, muito forte. In memoriam, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, meus pais. Nestas 10 palavras embutem-se 3 tragédias concêntricas. Tragédia pessoal, a nacional e a catástrofe que marcou o mundo durante o longo século XX. A autora é química industrial, emérita historiadora, nascida numa prisão feminina mantida pela Gestapo em Berlim. Conviveu com a mãe apenas 14 meses. Logo em seguida, Olga Benário, judia, alemã e comunista, foi enviada para um campo de concentração, depois para outro de extermínio, onde foi assassinada em abril de 42. Professora Anita Leocádia. Escrever a biografia do próprio pai é um tremendo desafio. E poucos têm coragem de enfrentar. Mas quando o pai tem o cognome de Cavaleiro da Esperança, idolatrado ao longo de 7 décadas, como é possível superar esse desafio? Bom, eu considero o seguinte, né, que, embora eu seja filha e com muito orgulho, né, de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário Prestes, mas eu sou também uma historiadora e uma estudiosa, né, que venho trabalhando na pesquisa historiográfica já há muitos anos, há mais de 30 anos, e como historiadora eu resolvi enfrentar esse desafio, como o senhor disse aí, né, estudar com profundidade, né, a atuação política de Luiz Carlos Prestes, também do Partido Comunista Brasileiro, porque a partir principalmente dos anos 30 não dá para separar a biografia dele da história do PCB, então era necessário pesquisar esses 2 aspectos e também a história do Brasil e do mundo nesse período todo, porque ele, como um comunista internacionalista, atuou também fora do Brasil, atuou como membro do PCB, dirigente do PCB depois, e o PCB fazia parte da Internacional Comunista, como todos os partidos comunistas na época, né? Então tudo isso precisava ser trabalhado. E para conseguir realizar, né, modestamente falando, com algum sucesso esse trabalho, foi necessário realmente ir por partes. Era impossível fazer uma pesquisa de 70 anos de atividade política, porque meu pai viveu 92 anos, desses 92, 70 de atuação política permanente no Brasil, no exterior, enfim, em diferentes aspectos, né, como líder da coluna Prestes, também como dirigente comunista, enfim, nas mais diferentes situações. Então eu fiz um trabalho assim por partes. Meu primeiro trabalho, ainda na década de 80, né, em que a entrevista do meu pai teve uma importância muito grande, a possibilidade de entrevistá-lo, né, foi justamente sobre a coluna Prestes, que foi a minha tese de doutorado. E depois disso eu continuei pesquisando por períodos até chegar, quer dizer, uma pesquisa de mais de 30 anos, até chegar à elaboração dessa biografia, né, que intitulamos, né, como Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, está aí o livro, né, editado pela editora Boitempo e que deve estar no mês de outubro, né, nas livrarias. E, efetivamente, a responsabilidade foi muito grande, mas, como historiadora, eu tive a preocupação, né, não só de utilizar as entrevistas de várias pessoas para fazer a história da coluna, foi necessário entrevistar muita gente. E, em particular, as entrevistas do meu pai, que tinha uma excelente memória, e ainda conseguimos entrevistar aí no início dos anos 80. Mas depois também isso foi uma situação privilegiada para mim, poder conversar com ele. Uma fonte... uma fonte disponível, né? Pelo menos até 90, quando ele faleceu. E também uma quantidade enorme de documentos, como o leitor poderá ver no livro. Quer dizer, então, os mais diferentes arquivos no Brasil, no exterior. Eu fui a Moscou, na Rússia, né, para pesquisar nos arquivos da Internacional Comunista, embora grande parte desses arquivos da Internacional Comunista já estejam disponíveis aqui em arquivos brasileiros, né? Uma documentação muito grande de jornais, né, de, enfim, livros, enorme a documentação. Então, com isso, me parece que foi possível elaborar um trabalho objetivo, como diz o grande historiador inglês, o Eric Hobsbawm, né? E um trabalho que tenha compromisso com a evidência. É claro que nada é definitivo, outras biografias poderão surgir futuramente, né? Outros trabalhos, outros documentos, mas dentro
das possibilidades atuais, né, foi o que eu consegui realizar. Só uma perguntinha, ainda no âmbito pessoal, mas que eu acho muito importante. Só que a senhora não é uma historiadora ou biógrafa normal, a senhora faz parte, está nessa história toda, não é? Como é que, de vez em quando, eu imagino as suas emoções sendo obrigada a estar mexendo com a história do seu pai, mexendo com a sua própria história. Né? Bom, como eu nasci, digamos, e me criei nesse ambiente, né, de luta, enfim, toda essa situação da tragédia, né, do assassinato da minha mãe, né, o golpe que isso foi para o meu pai, um golpe terrível, né, tudo isso, digamos, eu já estou acostumada. Então, eu posso até me emocionar, mas já não é a mesma coisa que as pessoas que não conhecem a história, que têm um primeiro contato com essa história. O grande mestre da sociologia brasileira, pensador, Florestan Fernandes, a senhora escolheu uma frase dele, que eu considero extraordinária, digamos, como epígrafe do livro, né? Luiz Carlos Prestes não foi do comunismo à revolução. Ele saltou da revolução ao comunismo, né? Eu acho que aí tem aí o seu projeto de... eu acho que essa frase, o professor Florestan, né, ele captou bem, né, o aspecto da vida, um dos aspectos fundamentais da vida do Prestes, que ele foi sempre, desde os 22 anos, quando ele começou a conspirar, um revolucionário. Antes de ser comunista, ele já era um revolucionário. Quando ele participou da coluna Prestes, lutando de armas na mão, né, contra aquele governo oligárquico de Arthur Bernardes, ele já era um revolucionário. Depois da coluna Prestes, até devido ao contato que ele teve com o interior do Brasil, com os trabalhadores do interior do Brasil, com a miséria com a qual ele se deparou e que ficou extremamente chocado, é que ele vai para o exílio, né, na Bolívia, depois na Argentina, aí que ele vai começar a estudar o marxismo, ter o primeiro contato, né, com as teorias marxistas, com os comunistas latino-americanos, e nesse processo é que ele vai se tornar um comunista. Então, diferente da trajetória mais comum, que as pessoas se tornam comunistas e depois revolucionários, o processo dele foi inverso. Um pouco também pela personalidade dele, não é? Agora, em matéria de epígrafes, tem uma frase de uma figura que a senhora certamente conhece, um grande escritor francês, prêmio Nobel, comunista, chamado Romain Rolland, e ele era um grande dramaturgo também, e ele cometeu essa frase dizendo que quem acaba com as revoluções não são os adversários, mas revolucionários autênticos. Né? Isso significa que o grande revolucionário é também um disciplinador férreo, né? Porque senão, como é que a senhora vê essa... Eu acho o seguinte, inclusive está muito relacionado com o que o senhor está falando, né? Uma espécie, assim, digamos, de acusação, entre aspas, que frequentemente é levantada contra os comunistas e, em particular, contra o Prestes, né? De que só sofreram derrotas. Sem dúvida, não houve vitórias também, parciais. Mas, na luta revolucionária, é impossível não sofrer derrotas. Lenin, antes de conquistar o poder na Rússia soviética, né, enfim, a Revolução Russa de 1917, sofreu várias derrotas, inclusive a Revolução de 1905. Fidel Castro, em Cuba, né, gramou prisão antes de conseguir chegar, né, a assumir o poder. O Prestes não chegou ao poder, mas ele, inclusive, tinha muita clareza disso. Né? Ele lutava não para ter vitórias imediatas para ele, mas para botar uma pedrinha no caminho, construir esse caminho da revolução, deixar um legado para as novas gerações. Então, vamos começar agora um pouco, um percurso cronológico, mas muito breve, senão nós precisaríamos de um dia inteiro de entrevista, o que seria um grande prazer para mim, mas não vai dar. Então, vamos começar com a coluna Prestes, e vejo no seu livro relatos, e o livro é ótimo, é um manual didático espetacular. Né? E vejo que as dificuldades na coluna Prestes não foram só as de enfrentar, digamos, afinal era uma coluna militar, não é? Mas havia situações internas tremendas que
o Luiz Carlos, o Cavaleiro da Esperança, o Luiz Carlos Prestes, teve que enfrentar com muito rigor, não é? A senhora poderia só dar uma... Um exército, né, nunca ultrapassou 1.500 homens e mulheres. Eu sempre gosto de destacar isso, que havia 50 mulheres combatentes nessa coluna. Combatentes, não? Combatentes, não cônjuges. Muitas entraram na coluna acompanhando seus companheiros, mas depois combateram em igualdade de condições, né, com os homens. Comandar uma tropa assim bastante heterogênea, né, porque tinha soldados, sargentos, enfim, militares. Diga-se de passagem, né, a minha pesquisa revelou uma coisa interessante. Oficiais do Exército e da Polícia Militar de São Paulo eram apenas 12 no total. Quer dizer, a grande massa dessas 1.500 eram soldados, sargentos, cabos e civis, variados. Grande parte veio do Rio Grande do Sul, mas houve, depois de São Paulo também, e houve adesões, né, pelo caminho. Então, dirigir essa tropa não era uma questão fácil, embora tenha se criado um ambiente de grande solidariedade interna. E isso foi muito importante na criação desse ambiente, né, o papel dos soldados que vieram do 1º Batalhão Ferroviário da cidade de Santo Ângelo, onde justamente o Prestes servia, junto com o tenente Portela, e eles, antes do levante, que foi na noite do dia 28 de outubro de 1924, isso lá no Rio Grande do Sul, né? Antes do levante, eles fizeram todo um trabalho de educação. Acho que é muito interessante esse aspecto, né, da trajetória do Prestes, e que pouca gente conhece. Né? Eu me detenho bastante nisso, o senhor deve ter visto aí no livro. Né? Quer dizer, o Prestes teve a preocupação, primeiro aqui no Rio de Janeiro, quando ele serviu, em Deodoro, aí num destacamento, enfim, uma unidade ferroviária, né, do Exército, e depois lá no Rio Grande, em Santo Ângelo, nesse batalhão ferroviário, de dar não só instrução militar, mas criar boas condições de vida para os seus subordinados, e ele criava, assim, 3 escolas, escola de alfabetização e 3 níveis de escola secundária, em que ele mesmo era professor e tinha essa preocupação com a educação. E uma educação que não era só livresca, era uma educação prática, educação em que as pessoas criavam entre si, né, um sentimento de unidade e de solidariedade muito grande. Então, isso foi importante, esse chamado Ferrinho, que era o 1º Batalhão Ferroviário, que se levantou como um homem só, né, no dia do levante. Depois, em torno dele, se agregaram os demais que tinham, inclusive, sofrido derrotas em diferentes pontos do Rio Grande do Sul e se juntaram aí já na cidadezinha lá de São Luís Gonzaga, de onde realmente nasceu, né, a coluna Prestes, em final de 1924. Então, nesse processo, havia uma fraternidade e uma ajuda muito grande entre, né, todos. E os comandantes levavam a mesma vida dos soldados, isso é muito importante. Comiam a mesma comida, tinham as mesmas condições de vida ou até piores. Quando havia cavalo, que não era sempre que havia cavalo, o próprio Prestes fez grande parte dessa marcha de 25 mil quilômetros a pé. Mas, quando havia cavalos ou mulas, isso era, em primeiro lugar, para os doentes, para os mais idosos. Quer dizer, então, havia um clima, digamos assim, de uma grande família, o que eu, inclusive, pude testemunhar quando, muitos anos depois, já na década de 80, ainda tive a oportunidade de entrevistar alguns sobreviventes lá no Rio Grande do Sul. Estive lá entrevistando alguns desses já senhores, idosos, que tinham participado da coluna, e aquilo tinha sido um grande momento na vida deles. Mas havia que manter disciplina. E aí a questão da bebida era muito importante. Então, o Prestes sempre contava isso. Em qualquer lugar que ele chegasse, a primeira medida era eliminar toda bebida alcoólica, porque era natural que o pessoal quisesse beber. Também a questão da moral e do comportamento, né? No início, quando ainda não havia essa disciplina tão rigorosa, foi necessário realizar alguns fuzilamentos de soldados que tinham, né, invadido casas de família, que tinham desrespeitado, estuprado mulheres. Quer dizer, isso era inadmissível nas fileiras da coluna. Tanto que depois desse período inicial, isso já muito raramente aconteceu. Mas imaginamos que não é fácil, né, manter a disciplina de uma tropa desse tipo, né? Agora, professora, olhando assim com um olhar retrospectivo e pensando no telespectador, da coluna Prestes surgiu uma liderança extraordinária que ficou no Brasil muitos anos, e cada um foi por um caminho. Como é que você explica isso? Quer dizer,
o elemento básico que agregou essa as devoções de tanta gente, depois ele se dissolveu. Como é que foi esse processo? O processo é que depois, já do encerramento da coluna, né, que a situação no Brasil estava mudando, uma das conclusões mais importantes que eu acho que pode-se chegar ao estudar a coluna é que ela preparou as condições para a derrocada daquela República Velha, oligárquica. Embora não tenha sido diretamente, né, o fator, mas criou o clima político favorável, né, à campanha da Aliança Liberal, que, por sinal, foi feita em 1929-30, para as eleições de 1º de março de 1930. Né? Essa campanha da Aliança Liberal foi feita sob as bandeiras da coluna e do nome do Prestes. Embora o Prestes já estivesse se afastando disso, mas naquela época os meios de comunicação eram muito precários, ele estava lá em Buenos Aires, aqui, pouca gente sabia qual era a real opinião dele, porque os próprios tenentes, os companheiros deles, não estavam interessados em divulgar a verdadeira posição dele, que era contra a Aliança Liberal, contra a aliança com Getúlio Vargas, contra a participação no movimento de 30. Quer dizer, o que aconteceu ali foi uma divisão em que o Prestes, praticamente sozinho, com alguns poucos companheiros assim de menor destaque, como o Emílio Miranda, o Cilo Meirelles, quer dizer, muito poucos, né, ficaram com ele numa posição de adesão ao Partido Comunista e ao movimento comunista. Ele estava convencido, né, que o marxismo, que ele tinha estudado lá principalmente na Argentina, né, era a solução para aqueles graves problemas que ele tinha detectado, né, no Brasil, e que a questão era apoiar, portanto, a política do Partido Comunista. No caso, era o PCB da época, né? E a grande maioria dos tenentes, Juarez Távora, João Alberto Lins de Barros, todos eles ficaram encantados com a perspectiva de subir ao poder junto com Getúlio Vargas e apoiaram Getúlio Vargas. Foi o caso do Miguel Costa também. Todos eles, né, não concordaram com o Prestes. O Prestes fez um esforço muito grande para conquistá-los para suas posições, fez várias reuniões em Buenos Aires, chamou, antes de ele lançar o famoso manifesto de maio de 1930, em que ele realmente rompe com o tenentismo, né, e se coloca, embora sem dizer que é a favor da política do PCB, mas levanta as palavras de ordem do PCB. Quer dizer, ficou conhecido como Manifesto Comunista, embora ainda não fosse bem isso. Né? Isso aí foi um escândalo na época no Brasil, né? E os outros companheiros não aceitaram de jeito nenhum e resolveram participar do movimento de 30, aderir a Getúlio Vargas, e vários deles foram ministros do governo Vargas. Claro. Vamos para um breve intervalo. O Observatório da Imprensa volta logo com a entrevista especial da historiadora, da estudiosa, Anita Leocádia. O Observatório da Imprensa está de volta com a entrevista da professora Anita Leocádia sobre o seu pai, o líder comunista Luiz Carlos Prestes. Professora, por que se dá a ida do Prestes para a União Soviética? Né? Em 1931, né, ele vai para a União Soviética convidado como engenheiro, porque ele era engenheiro militar, né, e estava depois da vitória da chamada Revolução de 30, né, dos acontecimentos de outubro de 1930, ele ficou numa situação muito difícil, ficou totalmente isolado em Montevidéu, desempregado, porque o patrão dele, que tinha dado trabalho no início, era amigo de Getúlio Vargas. Então, na hora que ele não aceitou participar da chamada Revolução de 30, ele perdeu o emprego. Então, em plena crise do capitalismo, né, em 31, a mãe com as 4 irmãs tinha ido para Buenos Aires a convite dele, porque há muito tempo que não se viam, né, todos aqueles anos da coluna. Então, a situação da família era muito difícil e ele recebeu um convite através do Partido Comunista Uruguaio, né, para ir trabalhar na União Soviética como engenheiro, porque a União Soviética estava, na época da construção do primeiro plano quinquenal, precisando contratar engenheiros estrangeiros, uma vez que grande parte dos engenheiros russos tinham ido embora, né, com a Revolução. E, ao mesmo tempo, ele teria a oportunidade de continuar estudando o marxismo e também ter contato, né, com o movimento comunista internacional. Então, ele aceita com a única condição que pudesse levar a mãe e as irmãs. E eles vão, então, para Moscou, onde ele fica até final de 34, né, quando ele regressa ao Brasil. E quando ele regressa ao Brasil, ele já regressa
com a ideia da criação de uma grande frente, a chamada Aliança Nacional Libertadora, ou isso veio... Isso foi um processo. A Aliança Nacional Libertadora surgiu, né, o primeiro manifesto dela é de janeiro de 1935, mas ela é lançada a público já no dia 30 de março de 35, quando o Prestes é aclamado presidente de honra. Mas ele ainda nem chegou ao Brasil, ele está vindo. E ele vinha, principalmente a preocupação, ele sempre contava isso, a preocupação dele era vir aqui colaborar com a luta contra o fascismo e o integralismo, que era um momento de ascenso, isso início de 35, né, era um momento de ascenso do fascismo no mundo. Hitler já tinha subido ao poder 33. 2 anos antes, né? E aqui no Brasil tinha surgido em 32 a Aliança Integralista Brasileira do Plínio Salgado, um movimento de corte fascista também, né? Modelo fascista, e que fazia todo tipo aqui de distúrbios contra as manifestações populares, contra as greves, contra as lutas populares, com o beneplácito, né, da polícia do governo, da polícia, enfim, do Filinto Miller, na época que foi nomeado exatamente chefe de polícia. Então, o objetivo dele era vir ao Brasil para participar dessa luta. Inclusive, ele estava recém-ingresso no PCB, que o PCB só aceitou o ingresso dele já em agosto de 34, e não era da direção do PCB, era apenas um militante do PCB. Foi nessas condições que ele chegou aqui ao Brasil. Quando ele chegou ao Brasil, ele tomou conhecimento aí da Aliança Nacional Libertadora. Ele chegou em abril, tinha sido acabado de ser criada a aliança. E aí, na medida em que ele é presidente de honra, é lançada uma carta famosa, que ficou conhecida como Carta de Barcelona, por motivos de segurança, porque ele não podia atuar legalmente na medida em que Getúlio Vargas, né, que na época era presidente, tinha decretado, decretado ordem de prisão para o Prestes, considerando o desertor do Exército, o que era um absurdo legalmente, tanto que depois ele vai ser absolvido, claro, porque ele tinha se demitido 2 vezes, sido expulso uma vez e não tinha aceito a anistia, né, que tinha sido dada em 30 por Vargas. Então não tinha por que ser desertor. Mas esse foi um expediente encontrado por Vargas para poder prendê-lo, se ele aparecesse legalmente. Então ele volta clandestino ao Brasil e permanece clandestino. E essa Carta de Barcelona, titulada como Carta de Barcelona, para despistar, né, da polícia, do dia 25 de abril de 35, é apresentada a público numa grande manifestação no Estádio Brasil, que existia aqui no Rio de Janeiro, ali perto do Castelo, por ali, não existe mais. Então foi uma grande manifestação em que foi aclamado, né? E aí o Prestes vai estar à frente desse movimento da Aliança Nacional Libertadora, que cresce enormemente, segundo dados que se tem, chegou a ter 100 mil inscritos, o que no Brasil na época era bastante. Grandes atos públicos com milhares de pessoas, e a grande liderança desse movimento todo era a figura do Prestes. Agora, aqui tem uma, digamos, uma dúvida que pelo menos me assaltou, é que ao mesmo tempo que ele lançava uma frente, não é? Era uma grande frente. Uma grande frente popular, no estilo que se criou na França, tentava criar em outros países, mas, ao mesmo tempo, tem aí a fermentação a organização dessas lutas ou desses levantes antifascistas. A luta armada, né? A luta armada, que, de certa forma, são um pouco contraditórios. É interessante a sua pergunta, porque, efetivamente, a gente tem que se transpor para a época, né? Para não cair num anacronismo histórico. Então, aqui no Brasil, havia uma tradição muito grande do chamado golpismo. Eu, inclusive, uso esse termo de golpismo entendido assim, como a visão de que o movimento, mesmo sendo um movimento popular, tem que ser iniciado pelos militares. Os militares se levantam e o povo acompanha. Vai atrás. Isso estava muito arraigado, né, na mentalidade assim, urbana, né? Desde a República. Desde a República, exatamente. A República tinha sido um golpe, né? Depois todo o movimento tenentista que vinha dos anos desde 22, depois em 30, né? A subida do Getúlio. Então, essa mentalidade era muito presente, não só nos militares, mas também, né, na opinião pública de uma maneira geral, e contaminou os próprios comunistas, o próprio PCB, que vivia escrevendo nos seus documentos que era necessário combater o golpismo e fazer um movimento de massa
massas, né? O PCB dizia isso sempre, o Prestes também escreveu a respeito, todo mundo considerava isso. Mas, na prática, né, o próprio Prestes vai dizer diversas vezes, em muitos depoimentos, né, era muito mais fácil organizar o Partido Comunista, as bases do partido, no Exército, nas Forças Armadas, naquele momento, do que na classe operária. Ou nos campesinatos piorou ainda, era mais difícil. Então, resultado que havia uma mentalidade que predominava na Aliança Nacional Libertadora, que a luta contra o fascismo, contra o integralismo e também era contra o imperialismo e o latifúndio, né? Essa luta não podia ser vitoriosa de maneira nenhuma se não se pegassem armas. Isso era amplamente aceito, tanto que o famoso manifesto de 5 de julho de 1935, assinado pelo Prestes, né, em nome da Aliança Nacional Libertadora, em que levanta a palavra de ordem, todo poder à Aliança Nacional Libertadora, conclamando praticamente as armas. Isso foi aceito com grande entusiasmo, todo mundo aplaudiu. Só que, poucos dias depois, a Aliança Nacional Libertadora foi proibida pelo governo Vargas. E, para mim, fica muito claro que foi proibida não tanto por causa desse manifesto, mas por todo o processo de que, se a aliança continuasse legal, ela estava cada vez mais aglutinando gente, Exato. Congregando gente. Aí, na medida que proibiu, passou a ser um movimento clandestino, efetivamente, quem ficou foram aqueles mais combativos, que eram os comunistas. E muita gente que participava, porque grande parte da intelectualidade brasileira da época, né, partidos sociais, não era só o Partido Comunista, o Partido Socialista, militares, né, tinha uma participação, uma gama muito ampla de setores sociais, né, civis e, em particular, personalidades que participavam desse movimento, personalidades importantes. É claro que na hora da repressão, que se abateu a partir aí do início de julho, né, se abate uma repressão muito grande sobre a Aliança Nacional Libertadora, suas sedes são invadidas, as prisões, desaparecimento, tudo isso assusta bastante, as pessoas se afastam, é muito diferente, né, e participar de uma manifestação popular legal ou estar participando de um movimento, né, clandestino e que vai pegar em armas, é bastante diferente. Então, embora todo mundo esperasse que os militares começassem o movimento para aderir. Mas não havia organização para isso. Foi, sem dúvida nenhuma, um erro de avaliação, né, da situação política. Quer dizer, os comunistas já consideravam, o PCB, né, considerava, desde o final dos anos 20 e toda essa década de 30, que existia uma situação revolucionária no Brasil. E convenceram lá os soviéticos de que existia isso. Pois é, isso que eu queria, e a senhora descreve muito bem, a desinformação que reinava lá. Total. Realmente, a falta de... os meios de comunicação eram muito precários. Uma viagem do Brasil para Moscou era algo, assim, extremamente complexo, complicado. Caro, complicado, demorado, né? Então, realmente, em Moscou, eu relato aí com bastante detalhe, se existem as atas taquigráficas na Conferência dos Partidos Comunistas Latino-Americanos, que se realizou em Moscou em outubro de 1934. Isso está aqui no Brasil, essa documentação. Então, é uma documentação muito interessante, porque nega totalmente essa tese que a direita sempre difundiu bastante, né, aqui no Brasil, de que teriam sido ordens de Moscou os levantes de 35. Quer dizer, ali a gente vê que não é nada disso. Agora, o então secretário-geral do PCB, o tal Miranda. Né, o codinome dele era Miranda, ele ficou mais conhecido como Miranda, embora fosse Bonfim, o nome verdadeiro. Isso contou lá tamanhas maravilhas do que era aqui o movimento revolucionário no Brasil, que o exército praticamente estaria todo, né, a favor de fazer uma revolução. Quer dizer, era uma coisa de tal ordem que o Manluilski, que era dirigente da Internacional Comunista, ficou entusiasmado com a situação brasileira. Se o secretário-geral do PCB chega aqui e dá um informe desse e ninguém desmente, o Prestes estava fora do Brasil desde 27 e tinha andado pelo interior, quer dizer, ele não conhecia o Partido Comunista, ele não sabia dos detalhes. Se o secretário-geral está dizendo isso, era de se acreditar. Não, inclusive tem um detalhezinho, sabe, de que nesses informes, de que os cangaceiros estavam a favor da Revolução. Exatamente. Quer dizer, uma fantasia. Uma fantasia total. Então, os soviéticos resolveram ajudar, mas o senhor veja, é uma ajuda bastante limitada, porque vieram, assim, em termos de assistentes, observadores, umas 10 pessoas. Quer dizer, então, uma ajuda bastante limitada. E, inclusive, o mais, digamos, significativo desses comunistas da Internacional, né, que foi o Evert, o alemão, o Arthur Evert, ele veio com ordens expressas de apenas assessorar o trabalho da
a direção do partido, né, porque o Miranda pediu, inclusive, assessores que ajudassem. E não interferir nos acontecimentos. Então, vieram umas 10 pessoas para colaborar, um especialista em armamento, né, enfim, pessoas para ajudar, mas não para fazer a revolução, porque isso era impossível. Né? Agora, só infelizmente temos que correr para poder pegar tudo, mas tem um detalhe também, a missão da sua mãe, Olga Benário Prestes, teve um momento que ela correu riscos de não se materializar, não é? Por causa das confusões internas dentro da União Soviética, não é? O Manuilsky... Não, o Manuilsky a convidou, né, para ver se ela queria participar, e ela decide participar, até porque ela já tinha ouvido falar no Prestes, já tinha admiração pela coluna, né, tinha ouvido falar, não conhecia detalhes, né, nem conhecia o Prestes, né. E ela aceita a missão, até porque ela tinha um espírito assim de revolucionária, de internacionalista, né, de participar da luta. Então, aquilo era um desafio para ela. E ela tinha uma formação militar. Ela estava na escola de aviação, lá na União Soviética, aprendendo paraquedismo. Ela era uma desportista, né, sabia várias línguas e estava disposta a participar que para os comunistas na época, a revolução era mundial. Então, você podia estar em qualquer lugar do mundo que fosse necessário para ajudar a luta revolucionária. Então, ela aceita com entusiasmo acompanhar o Prestes nessa tarefa. E a tarefa era uma tarefa mais técnica. Claro que o técnico não está desligado do político, mas era garantir a segurança do Prestes, que voltava para o Brasil. Era uma figura conhecida no Brasil e que estava sendo considerado desertor do Exército, portanto, tinha que viver clandestinamente. E a função dela aqui no Brasil vai ser ela não vai interferir na política brasileira, nem ela vai estar dando palpite na política, porque ela não conhecia o Brasil, ela nem falava português, estava aprendendo português, né? Quer dizer, o que ela vai fazer é cuidar da segurança do Prestes, né? Servir de pombo-correio nas comunicações dele, essa que vai ser a tarefa dela. Tanto que a própria polícia e a justiça brasileira, quando ela é presa, não conseguiram levantar nenhuma acusação contra ela, não havia nada, a não ser mulher do Prestes. Era a única acusação possível. E por que de repente ela é presa e expatriada e... Ela é presa junto com o meu pai, né? Ela salva a vida dele. É. E depois o meu pai sempre achou isso, né? Que foi uma vingança do Getúlio, a maneira de torturá-lo. Torturá-lo fisicamente... Moralmente. Torturá-lo fisicamente era complicado aqui para as autoridades, porque ele já tinha muito prestígio na Europa e nos Estados Unidos, a partir da coluna, né? Então seria muito desgastante para o governo brasileiro torturar o Prestes fisicamente. Diferente do alemão, né? O Evert foi barbaramente torturado, a ponto que o Sobral Pinto, o advogado, né, teve que recorrer à lei da defesa dos animais, na defesa do Evert. O Prestes não foi torturado fisicamente, mas foi torturado moralmente, e ele sempre dizia isso. Foi a maneira de torturá-lo, foi essa extradição, né, da minha mãe, da Olga, para a Alemanha, porque não tinha nenhuma razão de ser, inclusive, pela própria legislação brasileira, ela tinha direito a permanecer, ela estava esperando um filho brasileiro. E foi uma extradição feita assim na calada da noite, sem decreto de expulsão, não existe, eu já procurei esse decreto, não existe. E num navio cargueiro, né, que levou um mês para chegar lá no porto de Hamburgo, com ordem para não parar em nenhum porto europeu, porque os portuários da França e da Espanha estavam dispostos a resgatá-la. Ela e a mulher do Evert, né, a Elise, que foi junto. E vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com a entrevista da historiadora Anita Leocádia Prestes. Estamos de volta com a entrevista especial da doutora, professora em História, Anita Leocádia Prestes. Professora, em suma, temos que fazer uma seleção de todos os fatos, mas vamos pegar agora 45, que foi, digamos, o momento em que, num gesto estratégico, até hoje controverso, não é? Quando Luiz Carlos Prestes resolve, depois de uma série de vacilações e tal, apoiar Getúlio Vargas. Essas perguntas sempre me é feita em qualquer entrevista. É obrigatório. É obrigatória, né? Ali, em primeiro lugar, não foi só o Prestes, foi o Partido Comunista, né, sim. que apoiou naquele momento Getúlio Vargas. Naquele momento, quer dizer, início dos anos 40.
quando a situação da guerra, né, estava em plena Segunda Guerra Mundial, quando, principalmente a partir do início de 43, com a derrota de Stalingrado, da Alemanha nazista, né, em Stalingrado, na União Soviética, né, a situação no mundo começa a mudar. Começa a haver uma virada. Se até aquele momento muita gente achava, né, que a vitória na guerra seria da Alemanha nazista, do chamado eixo, né, que eram os países era Alemanha, Itália e Japão. E que os aliados seriam derrotados, que estava a União Soviética, né, Inglaterra, Estados Unidos, enfim, eram os aliados. A partir da derrota nazista em Stalingrado, a situação política começa a mudar. E Getúlio Vargas, que era o ditador na época do Estado Novo, né, era um político bastante hábil, esperto, né, percebe, né, que o rumo dos acontecimentos mundiais vai cada vez mais se inclinando para a vitória dos Ocidente, aqui, dos aliados, né? E ele exatamente começa, né? Evidentemente que aí há vários motivos. Há esse motivo da situação política mundial, há a pressão do governo americano, que está muito interessado, né, na aliança com o Brasil, não só pela posição estratégica, tanto que depois vai se construir a base ali americana em Natal. Né? Estrategicamente, naquele momento, o Brasil era importantíssimo, as riquezas naturais do Brasil, a importância do Brasil. Então, a pressão dos Estados Unidos, inclusive através do chanceler Oswaldo Aranha, né, que era um americanófilo, vai ser muito grande sobre o governo Vargas. As manifestações populares no Brasil, que pouca gente hoje em dia sabe. Eu lembro. Então, o senhor foi contemporâneo desse período, né? Grandes manifestações, né? Até na Bahia e em outros estados, porque os nazistas estavam afundando navios mercantes brasileiros e morreram, pelo menos uns 600 brasileiros morreram nessa situação. Então, toda essa pressão levou que Getúlio Vargas, primeiro, né, rompesse relações, né, com os países do eixo. Isso ainda no início de 42. Depois, né, decretasse guerra aos países do eixo. E, por fim, foi o único país aqui da América Latina, né, que mandou soldados para lutar na Itália, foi o Brasil. Então, todos esses acontecimentos mostravam que Vargas, né, gostemos ou não dele, claro que ele era um ditador do Estado Novo, estava assumindo posições, né, favoráveis à derrota do nazifascismo na guerra. E foi a partir dessa posição, juntar forças para derrotar o nazifascismo, o Prestes dizia, né, ele estava preso, mas ele dizia, não há tarefa mais importante hoje em dia para a humanidade do que derrotar o nazifascismo. Então, a somar forças para derrotar o nazifascismo. E foi nesse sentido que os comunistas, e o Prestes também, na prisão, junto com os comunistas, né, apoiou essa política do Vargas de colaborar, contribuir para a derrota do nazifascismo. E acho que foi importante, porque junto... Foi muitíssimo. O que o Prestes dizia era o seguinte, com a derrota do nazifascismo, o Estado Novo também vai se desfazer. E foi o que aconteceu. Isso, inclusive, não sou eu que estou dizendo, nem o Prestes. Historiadores, né, como a Maria Vitória Benevides e outros que escreveram sobre esse período, reconhecem que, a partir de 44, né, o Estado Novo, e principalmente em 45, o Estado Novo como que se desmancha. Quer dizer, quando se dá o golpe de 29 de outubro de 45, que derruba Vargas, o Estado Novo já praticamente não existia como tal. Ali foi um golpe... A censura tinha sido derrubada. Foi aos poucos foram sendo derrubados. O Partido Comunista conquistou legalidade, o governo brasileiro estabeleceu relações com a União Soviética. Quer dizer, foram uma série de medidas democráticas que foram sendo adotadas por aquele ditador do Estado Novo. Pois é, e aí entra uma pergunta de caráter pessoal, porque foi em 45, justamente quando a senhora voltou do México, não é? Que o seu pai, o Prestes, soube que a sua mãe tinha sido assassinada. Quer dizer, e mesmo assim... porque é o que ele dizia, né? Era uma posição política. Eu, inclusive, ouvi dizer, muitas vezes, até de público, né, dizendo que se fosse uma questão pessoal, ele teria saído da cadeia para dar um tiro em Vargas, se ele fosse assumir uma posição pessoal. Mas não se tratava disso, ele estava assumindo uma posição política. E, naquele momento, do ponto de vista dos interesses, não só do povo brasileiro, mas dos interesses da humanidade, era importante somar forças com todos aqueles que estivessem dispostos a contribuir para a derrota do nazifascismo. E, no caso concreto, Getúlio contribuiu. E quando ele foi derrubado, em outubro de 45, ele foi derrubado pelas forças da direita, porque ele estava avançando muito nas concessões que a gente estava fazendo aos setores populares.
E aí, então, é evidentemente que digamos, o pacto se consolidou pela própria conjuntura local, né? Mas não houve pacto. Não, Também não, se fala muito que houve pacto, nem houve um acordo, nem o eu Prestes digo, nunca... digamos, uma convergência de... É um apoio. Houve um apoio dos comunistas a Vargas, porque nem houve nenhum documento firmado, nem o Prestes, como frequentemente dizem, jamais apertou a mão de Vargas, nem tirou foto junto com Vargas. Existe uma única foto, né, em que é um comício em São Paulo. No Pacaembu. Não foi do comício do Pacaembu, foi um outro comício, já depois, no final de 47, em que tanto o PTB, do qual Vargas era a principal liderança, como o PCB, do qual o Prestes era a liderança, né, estavam apoiando um mesmo candidato a vice-governador de São Paulo, era o tal Cirilo Júnior. Era eleição só para vice-governador. Isso foi novembro ou dezembro de 47. Então, ambos compareceram para dar apoio a esse candidato. Mas não que estivessem amigos, ou se dessem, ou apertassem a mão, nada disso. Agora, nós vamos dar agora um salto, porque o tempo nos obriga, né? Mas qual foi a reação do Prestes ao relatório Khrushchev? Vamos simplificar. Quer dizer, em 54, quando em 56, né? O relatório Khrushchev foi em 56. Desculpa. Foi 20º Congresso, foi início de 56. O Prestes estava clandestino na época, Sim. super isolado, né? Eu relato aí os detalhes dessa clandestinidade, né? no livro. E ele era, há que se destacar, diferentemente de muitas pessoas, talvez por tudo que ele já tinha passado na vida, uma pessoa extremamente serena. Eu depois, convivendo com ele, que nessa época eu estava lá na União Soviética, não convivia com ele, né? Ele estava clandestino. Eu era uma garota nessa época, né? Mas depois, convivendo com ele, em diversos momentos assim muito difíceis, era surpreendente a serenidade com que ele enfrentava situações. Então, ele tratou de ver... Ele sempre, quando acontecia uma situação difícil assim, o que é que nós vamos fazer, como é que nós vamos reagir... Quer dizer, ele era uma pessoa... É um estrategista... Ele era uma pessoa serena, né? Muito equilibrada e muito serena. Isso talvez lhe ajudasse. Isso nos remete a uma questão também, que também vamos passar brevemente. Como é que repercutiu no Prestes todo o caso Trotsky, não é? Que começou ainda nos anos 20, não é? E se estende até 40, né? Como é que esse caso... Ele conta, eu também me refiro a isso muito rapidamente, sim. Quando ele estava ainda na Argentina, né? Isso antes de 30, ele vai sofrer alguma influência, quer dizer, ele estava estudando marxismo, estava se aproximando dos comunistas, e alguns trotskistas vão a Buenos Aires e conversam com ele. O Mário Pedrosa passa por lá, tem aquele outro Aristides Lobo, né, que conversam com ele. Ele sofre alguma influência, tanto que ele vai dizer que aquele manifesto que ele faz da Liga Ação Revolucionária, uma entidade que ele cria e que dura pouco tempo, depois ele dissolve, ainda em 30, né, ali ele teve uma certa influência dos trotskistas. Mas depois ele contava, né, que, vendo, lendo e tomando conhecimento do que estava acontecendo na União Soviética, ele achou que a política do Stalin era mais correta. Então, ele não ficou com os trotskistas e ele ficou com o Partido Comunista da União Soviética, e com o PCB e com todo o movimento comunista. Depois, o Trotsky passou por todo aquele processo, né? E os comunistas todos no mundo inteiro acreditavam, né, que a União Soviética estava correta e que a política mais correta era a política que estava sendo levada pelo Estado, pelo governo e pelo Partido Soviético. Ele também não tinha outras informações, né? Então não tinha também como ter muitas opiniões diferentes. Temos que pular agora, dentro dessa pressa, digamos, ao golpe militar de 64. Né? O Prestes, segundo o seu relato, é o mais confiável possível. Obrigada. Ele era muito crítico ao espírito conciliador do Jango, não é? Há várias... O PCB, de uma maneira geral, né, estava em oposição ao governo. É só pegar os documentos do PCB da época. Isso. O PCB era oposição ao João Goulart. Né? E, a partir do final de 62, né, eu relato isso aí no livro também, quando se realiza uma conferência nacional do PCB, e a orientação principal aprovada nessa conferência é o combate à conciliação do Jango.
Quer dizer, exigir do Jango que superasse a conciliação com setores mais à direita, né, estabelecesse um ministério, um governo, né, nacionalista e democrático para poder realizar as reformas, que aí entrava a reforma agrária, a reforma urbana, aquele conjunto de reformas. Ora, o Prestes, inclusive, vai ser contra isso, vai considerar errado, que era um desvio esquerdista do PCB, porque não havia condições para isso, não havia, eu procuro mostrar bastante isso no livro, né? Quer dizer, não havia uma organização popular capaz de dar respaldo a um avanço maior do Jango. Quer dizer, o Jango, na minha opinião, até que avançou bastante, há que levar em conta que o Jango não era nem revolucionário, nem comunista, era um representante da burguesia, de setores progressistas. E procurou realmente pôr em prática, né, as reformas. Mas a resistência era muito grande. No Congresso Nacional, majoritariamente, era contra as reformas. E o Jango não tinha condições, pelo visto, de convocar, de, enfim, estabelecer um ministério mais avançado do que aquele. E nós, comunistas, eu já participava na época, era estudante, estava aí no movimento estudantil, né? Nós combatíamos o Jango pela, né, conciliação com aqueles elementos. Era o Falcão, o ministro da Justiça, e tinha, enfim, uns ministros muito reacionários. Todo o nosso objetivo era fazer que o Jango avançasse mais. Sem perceber, né, isso nós temos que fazer autocrítica, e o Prestes fazia autocrítica, nós não percebíamos que não havia organização popular para dar sustentação ao Jango para ele avançar. Resultado, o Jango foi combatido pela direita de forma violenta, porque ele estava tomando medidas, e uma das medidas importantes foi, em janeiro de 1964, ele assina a lei que limita a remessa de lucro das empresas multinacionais, enfim, do imperialismo. Isso foi um escândalo, né? O embaixador americano, aquele famoso Lincoln Gordon, né, ficou desesperado aqui. Hoje em dia existe já várias pesquisas, foram abertos, né, os arquivos lá dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, mostram como os americanos ficaram irritados, né, o governo americano, e como aí se acelerou a preparação do golpe. Quer dizer, a direita preparou o golpe para derrubar o Jango. E a esquerda, né, estava exigindo do Jango mais radicalização. Não havia condições para isso. Então, eu acho que o Jango realmente aí não teve tanta culpa assim. Não. Mas a senhora cita várias vezes também frases ou pensamentos do Prestes sobre que fomos escolhidos de surpresa, não é? Foi uma história, falava-se tanto em golpe, eu me lembro disso, talvez o senhor se lembre também, né? Falava-se tanto em golpe que ninguém acreditava mais que ia haver golpe, que toda semana ia ter golpe e não acontecia. Afinal, aconteceu, né? E também não se tinha, quer dizer, nós, a esquerda, a direção do Partido Comunista, não tinha informação suficiente a respeito da conspiração da direita. Isso depois veio se saber, né? Na hora... A dimensão dessa conspiração, que o Castelo Branco, né, estava conspirando abertamente, né, dentro do Exército, mas não se sabia disso. Agora, de novo, dando outro salto, digamos, a ditadura instalada, violenta, não é? Sobretudo a partir de 68. E quando é que começam as cisões, as discrepâncias, os grupos? Foi com relação ao combate à ditadura. Já vinha de antes, né? Eu procuro mostrar no livro que já em 58, quando é lançado um documento chamado, né, Declaração de Março de 1958, o Prestes já tinha divergências. E depois ele vai reconhecer que ele fez uma certa aliança com a direita para derrotar a esquerda dentro do partido, né? Dentro do partido. Ele fez uma aliança com setores mais à direita, mais conciliadores, para derrotar os elementos extremamente sectários, tipo João Amazonas, Maurício Grabois e outros, que não queriam fazer autocrítica dos erros que tinham sido cometidos, principalmente com o Manifesto de Agosto de 1950, uma política extremamente esquerdista, né, que pretendia, inclusive, a derrubada de Vargas, e Vargas foi derrubado pela direita, né, que ele se vê obrigado, é levado ao suicídio, né? Então, em 58, o Prestes faz uma certa conciliação para aprovar essa declaração de março, mas eu até cito um artigo que ele escreve chamando a atenção para o perigo do reformismo no partido.
E a partir daí, principalmente quando se dá essa conferência de 62, né, que eu já me referi a ela, e faz-se da luta contra a conciliação do Jango, a principal palavra de ordem do partido, essas divergências começam a crescer e surge o tal grupamento, né, esquerdista, né, dentro da própria direção do partido. Então, o Prestes começa a ficar minoritário na própria comissão executiva do PCB. Eu mostro isso. E depois, depois do golpe, né, então vai realmente cada vez mais haver esse tipo de cisão, né, que o Marighella, né, vai se opor diretamente, né, à política do partido, fazer conclamação para a luta armada. O Partido Comunista Cubano, o governo cubano, vai dar muito apoio a isso, vai haver muita ilusão de determinados setores, né, que é possível realizar no Brasil a mesma coisa que foi feita em Cuba, o que é uma visão, e o Prestes considerava isso, de não levar em conta a realidade, né? Que a realidade brasileira, a história do Brasil é muito diferente da história de Cuba. Claro. Então, alguns comunistas iam a Cuba e voltavam indignados que nós, um país aqui grande, potente como o Brasil, e não fizemos a Revolução. E Cuba, um paísinho pequeno, fez a Revolução. Só que a história de Cuba era outra, as condições outras, e não havia condições de, no Brasil, naquele momento, partir para a luta armada. Resultado, esses grupos, né, ficaram, isso, tanto do Marighella como o PCBR, surgiram várias organizações da luta armada que lutaram heroicamente, mas foram dizimados. Quer dizer, nesse ponto, eu acho que a política que foi vitoriosa no 6º Congresso do PCB, em 1967, um congresso realizado clandestinamente, quando foram expulsos todos esses grupos, né, foi mais correta, no sentido de entender que não havia no Brasil condições naquela época para pegar em armas e derrotar, né, ou derrubar pelas armas a ditadura, que era necessário... Que era uma ditadura militar. Que era necessário acumular forças, organizar os setores populares para chegar a uma derrota política da ditadura. E foi isso que o PCB fez, mas cometendo erros de direita que o Prestes vai entrar cada vez num conflito maior, né? Quer dizer, o Prestes considerava que nós, como comunistas, como Partido Comunista, não podíamos nos limitar a nos aliarmos com Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, enfim, representantes da burguesia liberal para apenas derrotar a ditadura. Derrotar a ditadura de uma forma muito limitada, como, aliás, acabou acontecendo, né, nos anos 79, anistia para os torturadores, né, não se conseguiu eleições diretas, né, quer dizer, então, as limitações dessa transição para a democracia foram muito grandes, exatamente por um dos motivos, considerava o Prestes, é que nós, os comunistas, né, não soubemos, não tivemos a capacidade de organizar os setores populares, principalmente os trabalhadores, para ir mais adiante. E qual era o estado de espírito final dele? Quer dizer, morreu em 92? 90, ele morreu em 90. Como é que estava o estado de espírito dele com relação a tudo, não é? A debate da União Soviética já estava visível. Qual era o estado de espírito desse lutador extraordinário? Ele era otimista por definição, sabe? Ele estava sempre otimista. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele mantinha a serenidade, ele achava sempre que era necessário encontrar novos caminhos, ele tinha uma capacidade muito grande de reformular aquilo que ele tinha achado correto num determinado momento, se convencido de que o caminho não era esse, ele mudava de caminho. Diferentemente do que frequentemente afirmam a respeito dele, que dizem que ele era um homem rígido, que não mudava, né? Dogmático, nada disso. 2 momentos muito importantes na vida dele, ele fez mudanças radicais. Uma em 30, quando ele podia ter ocupado o lugar de Getúlio Vargas, o poder lhe foi oferecido na bandeja e ele não aceitou. Ele se tornou comunista naquele momento. E depois, em 80, quando, depois de 40 e tantos anos, secretário-geral do PCB, já com mais de 80 anos de idade, né, ele rompe com a política do PCB e adota uma outra posição, porque se convenceu que aquela política estava sendo errada e, como ele dizia, era uma traição aos interesses da classe operária. Mas não morreu acabrunhado? Não, de jeito nenhum. Ele não era de ficar acabrunhado. Eu acho que aqueles 9 anos de prisão deram uma lição muito grande de vida para ele. Chegamos ao final desta edição do Observatório da Imprensa. Quero agradecer não apenas a entrevista, mas essa oportunidade de todos nós de reencontrarmos a nossa história, a história do mundo, não é? Que continua rolando por aí. Agradeço à professora Anita Leocádia Prestes e quero lembrar aos telespectadores que, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Uma boa noite.